Então, pessoal, mas quais são os achados característicos na biópsia renal do paciente que tem nefrite lúpica? Bem, com certeza a nefrite lúpica ela se caracteriza principalmente por acometimento glomerular. A gente sabe que o rim vai ter ali diversos compartimentos, o glomérulo, o compartimento tubular intersticial, que a gente chama de túbulo intersticial, e o compartimento vascular, caracterizado ali por toda a arquitetura microvascular que a gente encontra no rim. O lúpus, ele pode acometer qualquer um desses compartimentos, muito embora o principal compartimento que ele acomete seja o glomérulo. Por que o glomérulo ele é o principal compartimento acometido? Porque é onde estão os pequenos capilares glomerulares ali e a barreira de filtração, que é responsável por filtrar o sangue ali e produzir o filtrado glomerular. Então, como o lúpus ele é uma doença que se caracteriza ali pela formação de imunocomplexos e a nefrite lúpica ela é o protótipo das glomerulonefrites por imunocomplexos, os imunocomplexos eles tendem a ficar impactados ali no mesângio do glomérulo ou ali na região subendotelial ou subepitelial. Consequentemente, ativa o complemento e causa uma série de alterações inflamatórias. Então, como é no glomérulo que nós encontramos ali a barreira de filtração, é lá principalmente onde vão ficar impactados os autoanticorpos e os imunocomplexos que são característicos do lúpus. Então, por essa razão, vai ser o compartimento mais frequentemente acometido. E talvez por isso o sistema de classificação, que é clássico da nefrite lúpica, acabe abordando só o compartimento glomerular, o que é uma importante deficiência desse sistema de classificação. Então, a classificação mais conhecida é da International Society of Nephrology ou Renal Pathology Society, da nefrite lúpica, que vai dividir a nefrite lúpica em 6 classes, em geralmente formas crescentes ali de complexidade. Então vamos começar analisando a classe 1 e durante essa análise vamos tentar estabelecer se existe alguma correlação entre o achado histológico na biópsia renal e a manifestação clínica que o paciente costuma apresentar. Mas ressaltando que, de um modo geral, essa classificação, essa correlação clínica e os achados da histologia, ela não é totalmente precisa. É comum ver na prática clínica importante dissociação entre o que a gente observa de manifestação clínica e o que a gente encontra na histologia do paciente. Mas, em muitos casos, nós podemos observar essa correspondência. Então, a classe 1 também é conhecida como mesangial mínima. E por que é conhecida como mesangial mínima? Porque se você for avaliar a microscopia óptica, não há nenhuma alteração no glomérulo desse paciente pela microscopia óptica. Mas quando a gente avalia pela imunofluorescência, você observa que existe ali depósitos no mesângio que são característicos de nefrite lúpica, que pode ser depósitos de imunoglobulina G, IgG, de IgA, de IgM, depósitos de C1q. Então, nós encontramos uma imunofluorescência demonstrando que há imunocomplexos aprisionados ali na região do mesângio, mas ele ainda não chegou a causar nenhuma alteração inflamatória, proliferativa, não parece haver ativação do complemento. E por isso mesmo, geralmente o sumário de urina desse paciente não apresenta anormalidade e normalmente não há nenhum achado clínico. Então, normalmente a gente só vai detectar pacientes com classe mesangial mínima se a gente indicou biópsia num paciente que não tem nenhuma suspeita de doença renal. Então, normalmente a gente não flagra essa classe na prática clínica, justamente porque não há nenhuma necessidade de indicar biópsia renal nesse paciente, visto que o prognóstico renal é excelente e muitas vezes sequer há manifestações clínicas ou no sumário de urina que indica a possibilidade desse paciente ter acometimento renal pelo lúpus.
E a classe 2? A classe 2 também é chamada proliferativa mesangial. Então veja que na classe 1 e na classe 2 nós temos alterações apenas no mesanjo. Mas na classe 1, nós não temos alteração na microscopia óptica, já na classe 2, nós temos alteração na microscopia óptica. E que alterações são essas? Nós temos aumento da celularidade ali na área mesangial. O normal no mesanjo é a gente encontrar, na maioria das vezes, dois ou no máximo três núcleos ali na área mesangial. Quando a gente encontra quatro ou mais núcleos, segundo algumas bibliografias, quando encontra três ou mais núcleos, nós podemos definir que existe hipercelularidade mesangial. Nós também podemos encontrar aumento ali da matriz da área mesangial e na imunofluorescência nós observamos os mesmos achados da classe 1, só que agora somados a alterações na microscopia óptica, ou seja, podemos encontrar ali no mesanjo depósito de IgG, de IgA, de IgM, muitas vezes depósitos de mais de uma dessas imunoglobulinas, com depósito de C3 e C1q. Lembre-se que a imunofluorescência da nefrite lúpica ela é chamada de full house, casa cheia. Por quê? Porque é comum encontrar várias dessas imunoglobulinas codepositadas. Qual é a imunoglobulina mais comum de se encontrar depositada na nefrite lúpica? É a IgG, mas é bastante comum encontrar também o codepósito de IgA, de IgM, o codepósito do C3, o codepósito de C1q, que são frações ali, proteínas do complemento, como também é bastante comum encontrar depósitos de cadeias leves, capa e lambda geralmente associados. Então, de uma maneira geral, você encontra muitas dessas combinações de imunoglobulinas depositadas. Não é necessário que você encontre todas, mas muitas vezes você tem IgG, IgA, C3 e C1q, sem depósito de IgM. Muitas vezes tem IgG, IgM com C1q. Isso já é suficiente para você dizer que existe combinação desses depósitos e sugerir que essa imunofluorescência é típica de nefrite lúpica. Na nefrite lúpica classe 2, o que é mais comum da gente encontrar em termos de manifestação clínica e laboratorial? Não é comum a gente encontrar disfunção renal, visto que esses pacientes não têm muita alteração proliferativa dentro do capilar glomerular, ou seja, não tem aquela hipercelularidade endocapilar que obstrui ali o lúmen do capilar glomerular e reduz ali a filtração glomerular. Então é comum você ver uma creatinina normal com a taxa de filtração glomerular preservada e esse paciente geralmente tem uma hematura microscópica com a proteinúria que em grande parte das vezes é subnefrótica, maior que 500 miligramas e subnefrótica, mas pode ser nefrótica, principalmente quando está associada à podocitopatia lúpica, que é uma condição que a gente vai descrever mais adiante, que não se encaixa bem dentro desta classificação. E uma vez que o indivíduo tem uma atividade inflamatória discreta ali na biópsia, o prognóstico renal ainda continua sendo excelente. A partir da classe 3 é que o prognóstico renal começa geralmente a se complicar. Então, de uma maneira geral, quais são as alterações da classe 3? A classe 3 e a classe 4 vai ter poucas diferenças. Então, o que é característico da classe 3? Você pode encontrar na microscopia óptica as mesmas alterações que você encontrou na classe 2, então você ainda pode ter proliferação mesangial, pode ter ali expansão da matriz mesangial, mas somado a uma hipercelularidade endocapilar, que pode ocorrer ali só num segmento ali do capilar glomerular, ou pode ser global, pode acometer ali todo o tufo capilar glomerular de maneira uniforme. Mas o que é característico de se encontrar é a ocupação das alças capilares glomerulares por células inflamatórias ou às vezes pela própria célula endotelial, que é característico do endotélio, né, proliferada.
A gente chama de proliferativa focal a classe 3 porque ela acomete menos de 50% dos glomérulos que foram amostrados na biópsia. Então, suponha que você fez uma biópsia e o segmento que você pegou tinha na amostra 10 glomérulos. Se você tem ali 3 glomérulos que têm essas alterações com proliferação endocapilar, seja segmental ou global, você diz que é uma proliferativa focal, porque acomete o quê? Classicamente, menos de 50% dos glomérulos. E o que nós observamos ali na imunofluorescência direta? Nós observamos que esses pacientes têm os depósitos full house característicos tanto nas áreas mesangiais, mas muitas vezes também ali ao redor das alças capilares segmentares, porque esses depósitos também têm distribuição subendotelial, ou seja, eles estão entre o endotélio e a membrana basal glomerular também, além de estarem nas áreas mesangiais. E qual é a correlação clínica desse achado? Esse paciente ele já pode ter algum grau de comprometimento da função renal, que pode ser leve a moderado na enorme maioria das vezes. Mas ele também pode apresentar só hematúria microscópica e proteinúria. Então, de uma maneira geral, o prognóstico renal ele vai ser variável. Vai depender ali do grau de hipercelularidade endocapilar segmentar que esse paciente apresente, né? Então, aqueles pacientes que têm uma proliferação segmentar, ele pode ter ali menos prejuízo da função renal num primeiro momento. Aquele que tem mais uma hipercelularidade endocapilar global pode ter um prejuízo maior da função renal naquele momento. Perceba que essa classificação também fala de hipercelularidade extracapilar ou extracapilar. O que é a hipercelularidade extracapilar? É aquela que ocorre fora dos capilares glomerulares. Então, nós temos ali os capilares glomerulares, temos a cápsula de Bowman albergando todos eles, né? Entre os capilares glomerulares e a cápsula de Bowman, a gente tem ali o espaço urinário. Normalmente, numa atividade inflamatória muito grave, você tem ruptura dos capilares glomerulares por uma necrose fibrinoide da parede capilar glomerular. E ali você tem vazamento de células inflamatórias, de fatores quimiotáticos, fatores inflamatórios para dentro do espaço de Bowman. Nós vamos ver ilustrações disso em biópsias mais à frente um pouco. E o que é que você tem? Você tem proliferação ali do epitélio capilar, do epitélio parietal da cápsula de Bowman, que forma o quê? Crescentes celulares, que é a célula parietal ali da cápsula de Bowman se diferenciando em miofibroblasto, crescendo e colapsando todo o glomérulo. Então, essa proliferação extracapilar, ela também é característica das formas proliferativas. Então, se a gente tem ou a hipercelularidade endocapilar ou a hipercelularidade extracapilar, uma das duas, no glomérulo, a gente conta aquele glomérulo como tendo hipercelularidade. Então, se na biópsia você vê ali que dos 10 glomérulos amostrados, só 4 têm hipercelularidade endocapilar ou extracapilar, a gente vai dizer que o processo é focal. E a imunofluorescência é idêntica, né? Ou seja, é aquela característica full house de depósitos de imunoglobulinas que estão ali ao redor das alças capilares glomerulares e nas áreas mesangiais. E o que caracteriza a classe 4 da nefrite lúpica, que é a classe proliferativa difusa? A classe 4 ela é a de pior prognóstico, porque é a que tem inflamação mais agressiva, né, que está associada a muita hipercelularidade endocapilar ou mesmo formação de crescente. E também a mais comum de todas, então é a de pior prognóstico, é a mais comum de todas, que acomete ali pelo menos 50% dos pacientes que são submetidos à biópsia. Talvez seja a mais comum de todas, porque é a que mais frequentemente nós indicamos biópsia, então pode ter um viés amostral aí, já
aqui muitos casos de classe 1, classe 2, a gente sequer flagra porque não indicou biópsia renal naquele cenário ali, mas na maior parte das biópsias que são indicadas, o que nós flagramos é uma classe 4 ou uma classe 3, que são as mais comuns de todas. O que diferencia a classe 4 da classe 3 é unicamente que na classe 4 você tem aquelas mesmas alterações da classe 3, mas acometendo mais de 50% dos glomérulos que foram amostrados na sua biópsia. Então, se você tem ali 10 glomérulos amostrados na tua biópsia e você encontrou as mesmas alterações da classe 3, mas em 6 deles, em vez de 3 ou 4, você vai chamar isso de proliferativa difusa, ou seja, ela basicamente está dizendo que tem mais alteração do que na classe 3. Por isso que a classe 3 é focal, menos de 50% dos glomérulos da amostra, e difuso, mais de 50% dos glomérulos da amostra. A imunofluorescência também é idêntico. Então vamos passar para a classe 5. O que caracteriza a classe 5? Sim, na classe 4, o que é comum é encontrar uma disfunção renal significativa. Afinal, você está ocupando ali grande parte das alças capilares por proliferação de células inflamatórias e também tem muita formação de crescente, colapsando ali os capilares glomerulares. Então, o que nós observamos frequentemente é queda da taxa de filtração glomerular, em alguns casos até glomerulonefrite rapidamente progressiva como forma de apresentação. Na classe 5, a gente chama de membranosa, porque o que normalmente nós encontramos é o espessamento da membrana basal glomerular ou a formação de espículas ou de buracos na membrana basal glomerular, e normalmente não vemos muitas alterações proliferativas. A gente não encontra hipercelularidade endocapilar, não encontra proliferação extracapilar, aquelas achados típicos da classe 3 e da classe 4. Ou seja, esses pacientes normalmente não têm muito comprometimento da função renal, mas eles têm síndrome nefrótica. Porque esse espessamento da membrana basal glomerular e as espículas na membrana basal ou buracos não é nada mais do que depósito subepitelial. São depósitos de imunocomplexo que estão embaixo do podócito e acima da membrana basal glomerular. Então, isso altera a permeabilidade ali da barreira de filtração. Quem é a principal célula que é responsável por conter ali a filtração de proteína para o filtrado glomerular? É o podócito. Como o pé do podócito está extremamente agredido nas formas membranosas por causa dos depósitos subepiteliais, pela ativação do complemento ali embaixo do podócito, então você tem frequentemente síndrome nefrótica, mas sem ter muita queda de taxa de filtração glomerular, porque na classe 5 a gente não tem muita alteração proliferativa, então não tem toda aquela hipercelularidade. No máximo a gente encontra uma proliferação mesangial leve em alguns casos. Então, o que é característico é uma síndrome nefrótica com função renal preservada. E a classe 6? A classe 6 a gente chama de esclerosante avançada. Na verdade, é um paciente que já tem doença renal crônica, com perda significativa e definitiva da função renal por causa de um processo inflamatório que já existiu, foi grave e levou à lesão ali definitiva daquelas alças capilares glomerulares. Então, em 90% dos casos, 90% dos glomérulos vão estar globalmente esclerosados, ou seja, você vai ter ali só aquele material hialino difuso substituindo o que antes tinha sido um glomérulo. E aí o que normalmente a gente encontra é uma falência renal nesses pacientes. Eles podem, inclusive, não ter mais proteinúria, pode inclusive já ter ali uma função renal gravemente deteriorada, com a taxa de filtração glomerular muito baixa, e não são candidatos a tratamento imunossupressor, porque nesse caso aqui o lúpus já destruiu o rim. O que você está vendo são as sequelas cicatriciais crônicas de um processo inflamatório que já abrandou.
em que já levou à destruição do parênquima renal. Então, muitas vezes, indicar a biópsia nessa fase aqui porque você já pegou o paciente num momento muito tardio já da apresentação. Muitas vezes a gente nem flagra a classe 6 porque a gente não indica mais biópsia renal, porque baseado na história natural do paciente, já tem o rim reduzido, já tem muito tempo desde que a doença se apresentou e às vezes a assistência inicial foi falha, o paciente veio do interior, ninguém biopsiou naquele primeiro momento, não sabia exatamente qual era a doença, tinha se apresentado só inicialmente como insuficiência renal, o paciente foi colocado na diálise e não foi investigado. Meses a anos depois, se você for biopsiar o rim, esse paciente tem fase esclerosante avançada, então não compensa mais dar o diagnóstico nesse momento, visto que não há nada mais que você possa fazer para resgatar a função renal desse paciente. Então, nesse cenário, a falência renal é esperada. Então, de uma maneira geral, vamos agora ver algumas lâminas histológicas que são características de cada uma destas fases, né? Como a gente comentou anteriormente, na nefrite lúpica classe 1, a gente tem uma microscopia óptica normal. Então, não vou mostrar nenhuma lâmina, porque a gente já estudou isso já nas aulas de biópsia renal, análise de uma lâmina normal. Mas lembre-se que na classe 1 nós vamos ter uma microscopia óptica mostrando um glomérulo completamente normal. As alterações que nós vamos ter é na imunofluorescência direta. Nelas a gente vai encontrar depósitos no mesanjo de imunoglobulinas, que pode ser depósito de IgG, depósito de IgM, de IgA, de C3, de C1q, de kappa, de lambda. Ou seja, é uma combinação diferente desses depósitos, dando ali o padrão de full house. Normalmente, nós encontramos esses depósitos na classe 1 só na área mesangial. Não está ao redor das alças capilares. Por quê? Porque geralmente isso implicaria existir depósito subendotelial que leva a uma alteração proliferativa mais grave. Então, isso é mais comum de ver ali na classe 3 e na classe 4. Então perceba que os depósitos aqui ocorrem só entre as alças capilares, né? Não existe uma conexão entre esses depósitos, né? Eles ocorrem num ângulo e não se conectam uns com os outros. Então, de uma maneira geral, esse é uma imunofluorescência com padrão mesangial. Aqui a gente sabe que o depósito é de C1q porque eu fiz um anticorpo anti-C1q, preparei essa lâmina com um anticorpo anti-C1q. Então, como essa lâmina foi preparada com anticorpo anti-C1q e a molécula fluorescente da fluoroceína colocada depois acendeu, é porque existe a fração do complemento C1q nessa biópsia. Então, a gente diz que ele é C1q positivo. Então, existe C1q aqui no mesanjo. Então, na classe 1, nós não vamos ter alteração na óptica e podemos ter alterações típicas de lúpus na imunofluorescência. O que caracteriza a classe 2? Lembre que a classe 2 é chamada de proliferativa mesangial. Então, o que nós temos é proliferação no mesanjo. Aqui nós temos uma lâmina de PAS, ou de ácido periódico de Schiff. Como é que a gente sabe disso? A membrana basal tubular da cápsula de Bowman é corado aqui nessa coloração roxa, né, próxima do lilás, bem como a matriz mesangial. Isso é típico do ácido periódico de Schiff. E a gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, vemos vários núcleos mesangiais num único ângulo mesangial, igualmente aqui, bem como nós vemos expansão da matriz mesangial que se coroa em roxo. Então, está bem característico que esse paciente tem proliferação e expansão aqui mesangial. Já se nós observarmos o interior das alças capilares, estão totalmente abertas, né? Então, a gente não tem hipercelularidade dentro do capilar glomerular. Só na área mesangial que fica entre os capilares glomerulares, né? Então, não temos hipercelularidade endocapilar. E veja que aqui nós temos o glomérulo, né, com os capilares glomerulares, e aqui nós temos o que? A cápsula de Bowman.
E entre os dois nós temos o espaço urinário. Dentro do espaço urinário nós não vemos nenhuma proliferação. Se houvesse proliferação aqui, a gente chama de proliferação extracapilar, porque ocorre fora das alças capilares glomerulares, que não é nada mais do que outro nome para crescente. Então, a gente normalmente, qual é a nefrite lúpica? Que tem proliferação e expansão mesangial, mas não tem hipercelularidade endocapilar e não tem proliferação extracapilar. É a nefrite lúpica classe 2, a proliferativa mesangial. Na imunofluorescência direta, o que nós encontramos é o mesmo padrão Furhaus, que são característicos da nefrite lúpica, desta vez acometendo ali tanto o mesanjo, né, como também pode acometer um pouco ali ao redor das alças capilares glomerulares. Aqui nós temos um padrão global, né? Então ele acomete aqui toda a área do glomérulo. Toda a área do glomérulo é positiva para imunoglobulina G. Eu sei que aqui se trata de imunoglobulina G porque o anticorpo que se utilizou para adquirir essa fluorescência verde foi contra a imunoglobulina G. Você só sabe o anticorpo para qual a imunofluorescência foi positiva tendo a informação de qual anticorpo foi utilizado no preparo da lâmina. Então, isso sempre tem que ser informado. Naturalmente, IgG é a imunoglobulina que mais tende a ser positiva no lúpus, mas o mais comum é você encontrar codepósitos de IgA, de IgM, de C1q e de C3, dando padrão Furhaus característico da doença. Na nefrite lúpica classe 3, perceba que aqui nós temos uma hipercelularidade endocapilar. Veja que nessas regiões aqui nós temos alças capilares abertas, alças capilares abertas, alças capilares abertas, abertas. Muito embora esteja um pouco difícil de ver, você tem os ângulos mesangiais aqui, mas você vê que uma determinada área, as alças capilares estão todas ocupadas por células. Então, o que nós temos aqui é uma hipercelularidade endocapilar segmentar, porque só ocorre num segmento do glomérulo. Quando ocorre em todo o glomérulo, a gente chama de global. Veja também que ela rompeu aqui as alças capilares glomerulares, teve a formação aqui de um pequeno crescente celular e até houve ruptura da cápsula de Bowman, né? Então, isso aqui é uma alteração ativa grave da classe 3. Aqui é uma coloração de PAS, né? Veja a coloração roxa ao longo das membranas basais tubulares, ocupando aqui a borda em escova do túbulo contorcido proximal. O PAS tem bastante essa característica de ter afinidade pela borda em escova do túbulo contorcido proximal. E veja aqui uma coloração de prata metenamina de Jones, porque perceba que ao redor das membranas basais tubulares, ao redor aqui da membrana basal da cápsula de Bowman e até ao redor aqui da matriz mesangial, ela assume essa coloração preta ou um marrom mais escuro em algumas lâminas, mas sempre tem esses pontos pretos na coloração, como aqui ao longo da membrana basal da cápsula de Bowman. Isso é bem característico da coloração de prata. Aliás, só vai ter a coloração de prata nesse estudo de microscopia óptica do glomérulo que possui essa característica. Mas qual a alteração que nós vemos aqui nesse glomérulo? Nós vemos hipercelularidade neste segmento aqui do glomérulo. Perceba que aqui toda a área mesangial, o lóbulo mesangial está ocupado por células. Já aqui nós temos áreas capilares abertas. Aqui nós temos áreas capilares abertas. Então aqui nós temos uma proliferação endocapilar segmentar. Como é que eu digo que essa nefrite lúpica é classe 3?
por essas duas lâminas, não tem como eu dizer. Lembre-se que para eu diferenciar a classe 3 da classe 4, a diferença não está na análise das lâminas histológicas em si. A diferença está em quantos glomérulos da amostra foram acometidos por aquelas alterações. Então, para eu dizer que essa nefrite lúpica é classe 3, eu preciso ter menos de 50% dos glomérulos que tem na amostra da biópsia acometido por esse processo. Mas poderia ser uma classe 4, desde que mais de 50% dos glomérulos tivesse acometido por esses mesmos processos patológicos. E a imunofluorescência na classe 3? Perceba aqui que nós temos aqui, ó, a positividade para um sei o quê segmentar. Por que segmentar? Porque tem uma determinada área do glomérulo que não é positivo para a presença de sei o quê. Perceba que tem áreas do glomérulo que não é positiva. Isso porque provavelmente esse paciente tinha uma hipercelularidade endocapilar segmentar, então aquelas alterações proliferativas graves ocorria só em uma parte do glomérulo e a outra parte estava poupada. E aí você vai encontrar esse padrão na classe 3, mas também poderia ser um padrão difuso, né? Afinal, a hipercelularidade endocapilar pode ser segmental ou global nas duas formas, na classe 3 ou na classe 4. O que diferencia é basicamente o número de glomérulos acometidos. E é comum também a gente encontrar a imunofluorescência positiva tanto na área mesangial como ao redor das alças capilares, porque o que caracteriza geralmente aquele lúpus proliferativo grave é ter depósito subendotelial, que é forte ativador do complemento ali, principalmente as isoformas de imunoglobulina 1, que é muito típico ali no lúpus. Então, de uma maneira geral, é comum nas imunofluorescências das classes 3 e 4, que é proliferativa, a gente encontrar ela positiva ao redor das alças capilares. E na nefrite lúpica classe 4, perceba que a gente colocou um close mais distante, né, da biópsia. Então veja que nessa amostra a gente tem um glomérulo, dois glomérulos, três glomérulos, quatro glomérulos, cinco glomérulos. Desses cinco glomérulos, todos os cinco estão acometidos. Perceba que todos os cinco têm todos os lúmens capilares ocluídos. Então ficou esse aspecto de flow, essa acentuação do lobo capilar glomerular, que se você colocar num close mais próximo, você vai ver que esse paciente tem uma proliferação endocapilar global, ou seja, ela ocorre em todo o glomérulo, ocupando todo o interior das alças capilares glomerulares. Eu vou chamar de proliferativa difusa porque acometeu nessa lâmina aqui todos os glomérulos amostrados. Então, mais de 50% dos glomérulos amostrados. Se eu perceber nessa outra lâmina, o que é que eu observo? Eu observo aqui um espessamento das alças capilares. Todas as alças capilares estão bastante espessadas por esse material hialino, né? Esse material hialino não é nada mais do que depósitos hialinos. São depósitos subendoteliais maciços, né, de imunocomplexos, que conseguem ser vistos até mesmo numa microscopia óptica com aumento de 400 vezes, né? Muitas vezes os depósitos eles são mais discretos e eles só conseguem ser realmente visualizados na microscopia eletrônica. Mas nesses casos em que os depósitos são maciços, você consegue ver numa microscopia óptica. Aqui nós estamos vendo um PAS, né? A coloração arroxeada da membrana basal tubular da matriz mesangial. E perceba que tem até áreas assim luminais que foram ocluídas por trombos hialinos, né? Muitas áreas luminais foram ocluídas por trombos hialinos. Então, aqui nós temos uma nefrite lúpica classe 4. Na imunofluorescência, são as mesmas alterações típicas do lúpus. Então, você encontra positividade para IgG, IgA, IgM, C3, C1q, kappa, lambda, uma combinação diferente desses marcadores, geralmente ao redor da área mesangial e ao redor das alças capilares.
E neste caso aqui, perceba que é positivo até em toda a região lobular, aqui demonstrando que aqui existem imunoglobulinas ou imunocomplexos ocluindo os capilares glomerulares, correspondendo àquelas imagens que a gente viu de trombos e hialinas, ou seja, aqueles trombos e hialinas não são nada mais uma quantidade tão maciça de imunocomplexos que chegou a ocluir ali o capilar glomerular. E na nefrite lúpica classe 5? Na nefrite lúpica classe 5, a gente não vai encontrar tantas alterações proliferativas, no máximo uma pequena expansão e proliferação mesangial. Mas os achados mais característicos, lembre-se que são espessamento da membrana basal glomerular, formação de espículas ali na membrana basal glomerular, formação de buracos na membrana basal glomerular. E em casos assim com depósitos muito maciços, você pode ver os depósitos subepiteliais na microscopia óptica, mas em via de regra, em boa parte das vezes, eles são visualizados apenas pela microscopia eletrônica. Então perceba que aqui nós temos duas colorações, né, de prata. Essa coloração preta ao longo da membrana basal tubular, ao redor das membranas basais glomerulares, define que a gente está vendo a coloração prata. Neste close de lâmina não dá para ver claramente, mas aqui dá para ver que existe uma formação espicular. Mas de uma maneira geral, deixa eu ver se eu consigo ligar uma caneta aqui. Aqui. Então, nesta região aqui, eu até tenho a formação de várias espículas, mas não está bem visível. Mas se nós virmos nesse close aqui, que também é uma coloração de prata, só que o preto ficou com a coloração um pouco mais amarronzada, às vezes isso acontece em algumas lâminas, dependendo do preparo, nós vemos aqui extensos depósitos que estão aqui embaixo dos podócitos, né? E a membrana basal glomerular. A membrana basal glomerular está bem espessada. Você pode comparar ela aqui com a membrana basal tubular e ver a diferença de espessura. Então, normalmente era para ser uma relação de 1 para 1. Perceba que é bem mais espessa nessa lâmina. E você vê muita irregularidade na porção externa, que não é nada mais do que a formação de espículas nesta membrana, né? E você vê até irregularidades branquinhas aqui no interior delas, que não são nada mais do que pequenos buracos que não colaram pela prata. Por quê? Porque quem cora pela prata é a membrana basal. Os imunocomplexos não vão corar pela prata. Então, o que acontece é que esses buracos que não foram corados é imunocomplexos que estão distribuídos ali ao redor ou um pouco acima da membrana basal glomerular, ou mesmo dentro dela em alguns casos. Então, o que é característico da membranosa é isso, é espessamento da MBG, formação dessas espículas ou desses buracos. Esses buracos não são nada mais do que essas espículas vistas de cima, porque as espículas são a membrana basal glomerular que cresceu entre os depósitos. Como a gente não consegue ver os depósitos na prata, você só vê a membrana basal glomerular que cresceu entre eles sobre o formato de espícula. Muito embora a gente saiba, como a gente acabou de ver, que pelo sistema do International Society of Nephrology, a classificação da nefrite lúpica envolve ali apenas acometimento glomerular, que são essas 6 classes que nós acabamos de ver, é, a gente sabe que o lúpus pode acometer o compartimento tubulo-intersticial, pode acometer o compartimento vascular, e que o acometimento desses compartimentos também tem importantes implicações prognósticas. Então, eles estão relacionados também aos desfechos que ocorrem, se são positivos ou se são negativos. Então, eles até fazem parte da classificação de atividade e cronicidade
da nefrite lúpica, né, na biópsia renal, mas não fazem parte da classificação histológica clássica do International Society of Nephrology. Mas nós vamos falar um pouco aqui sobre elas, né? Então nós podemos ter aqui uma nefrite intersticial lúpica, né, que é uma injúria tubular do lúpus. O que é que nós vemos nessa biópsia aqui? Nós vemos aqui um infiltrado de células mononucleares, que são linfócitos e monócitos. Normalmente o interstício não tem tanto conteúdo celular, como a gente estudou numa lâmina normal. E nós vemos até que há invasão aqui das estruturas tubulares. Perceba que nessa coloração do PAS, a membrana basal tubular está delimitada aqui por essa coloração roxa. Então perceba que o infiltrado de células inflamatórias mononucleares invade os túbulos, né? A gente chama isso de tubulite. E que em determinados pontos ele até rompe a membrana basal tubular, né? Destrói a membrana basal tubular. A gente chama isso de túbulo rex. Então, essa é uma injúria tubular lúpica grave. Na maior parte das vezes, essa injúria ocorre associada a uma glomerulonefrite, mas uma pequena parcela dos casos ela pode ocorrer isoladamente, ou seja, a gente só encontra a nefrite intersticial aguda lúpica. Como você vê que a ocupação e infiltração tubular extensa, esse paciente pode muitas vezes se apresentar ali com a perda rápida de função renal, com proteinúria, com hematúria e, consequentemente, muitas vezes é confundido ali com a glomerulonefrite rapidamente progressiva. Se nós formos fazer estudos de imunofluorescência direta, você vai ver que ao redor ali da membrana basal tubular nós temos positividade para imunocomplexos, né? No caso aqui, nós estamos pesquisando a imunoglobulina G. Esses agregados de imunoglobulina ao redor da membrana basal tubular, eles são bastante comuns na nefrite lúpica, mesmo naquelas ali que não tem essa injúria bem visível na microscopia óptica, ou seja, você não vê o infiltrado mononuclear, a tubulite, a túbulo rex, mas na imunofluorescência você vê que existe ali depósitos de imunoglobulina nas paredes tubulares. E à medida que a classe da nefrite lúpica vai avançando, ou seja, que a inflamação glomerular vai se tornando mais grave, da 2, da 3 e da 4, vai aumentando a frequência de positividade na imunofluorescência para esse achado, que são depósitos de imunoglobulinas ao longo da membrana basal tubular. Isso está relacionado também a prognóstico da nefrite lúpica, ou seja, quanto pior a atividade de tubulite associada à glomerulite, pior tende a ser o prognóstico. Em algumas situações você pode encontrar já aqui um interstício mais esparso, sem tantas células, e você vê mais túbulos atróficos e o interstício bem grande e esparso, sem muitas células. Isso já é um achado de cronicidade, isso prenuncia um péssimo prognóstico renal. Outra forma de injúria tubular lúpica que não está presente na classificação é a injúria vascular do lúpus. Lembrando que existem várias formas de injúria vascular do lúpus, né? Existe o depósito de imunocomplexo ali nas paredes capilares, né? Sem tanta atividade inflamatória, como por exemplo aqueles trombos hialinos dentro das paredes capilares. São uma forma de acometimento vascular do lúpus que é frequentemente observado. Você também pode ter arterioloesclerose causada por hipertensão no lúpus, então é outra forma de acometimento que também está associada à doença. Você pode ter as microangiopatias trombóticas, que você vai encontrar ali trombos de plaquetas, de hemácias dentro dos capilares glomerulares, edema do endotélio dos capilares glomerulares. Então, isso é característico das microangiopatias trombóticas, que podem estar associadas ao lúpus, como no caso da SAF, associada ao lúpus, da síndrome hemolítico urêmica atípica, do paciente com PTT e lúpus. Então, é uma possibilidade também. E você também pode ter a vasculopatia lúpica necrosante
mas sem uma vasculite verdadeira. Então você tem destruição ali das paredes dos vasos, oclusão da parede do vaso, mas você não vê infiltrado de células inflamatórias. E você também pode ter a vasculite lúpica verdadeira, em que você vê infiltração bem acentuada da parede do vaso com inflamação e necrose inflamatória. Então, neste caso aqui, a gente vê uma vasculopatia lúpica não inflamatória, né? Você tem oclusão aqui da parede vascular, depósito hialino na parede vascular, você vê na imunofluorescência. Não estava mostrando, né? Aqui a lâmina. Então você vê oclusão aqui da parede vascular, né, mas sem muito infiltrado inflamatório ao redor. E oclusão até por imunoglobulinas, como você vê aqui na imunofluorescência direta, os depósitos de C1q ao longo das paredes capilares, né, do vaso. Alguns pontos importantes, né? Primeira pergunta: pode coexistir duas ou mais classes de nefrite lúpica? A gente sabe que não vai coexistir classe 1, 2, classe 1 com 3 ou classe 1 com 4, porque são naturalmente antagônicas. Por definição, na classe 1, você não tem achado na microscopia óptica, então é impossível ter achado concomitante de 1 e 4, já que na 4 você tem uma infinidade de achados. Na classe 2, por definição, só vai ter a proliferação mesangial. Então é impossível você ter uma 2, uma 3 ou uma 2 e uma 4, já que por definição na 3 e na 4 você vai ter ali hipercelularidade endocapilar ou proliferação extracapilar. Então algumas classes são incompatíveis. Mas você pode ter outras combinações. Por exemplo, você pode ter um paciente com classe 3 e 5 ao mesmo tempo, e você pode ter um paciente com classe 4 e 5 ao mesmo tempo, porque os achados não são excludentes. Lembre que na classe 5 você só encontra o espessamento da MBG, com depósitos subepiteliais, formação de espícula, mas normalmente a gente não encontra muita atividade proliferativa na classe 5. Então não é para ter hipercelularidade endocapilar segmentar, não é para ter formação decrescente. Então se você encontrar as alterações da classe 5, mas com muita proliferação, você vai dizer que ela está associada a 3, se essa proliferação tiver em menos de 50% dos glomérulos amostrados, ou você vai dizer que a 5 está associada a 4, se essa proliferação tiver menos de 50%, mais de 50% dos glomérulos amostrados acometidos por ela. Então pode ter essa combinação. E pode ter combinação de achados que não estão necessariamente dentro da classificação. Então você pode ter, por exemplo, uma nefrite lúpica classe 2 com podocitopatia lúpica, que não está presente na classificação. Você pode ter uma nefrite lúpica classe 3 com injúria tubular lúpica. Você pode ter uma nefrite lúpica classe 4 com microangiopatia trombótica, ou seja, com achados que não são contemplados na classificação do International Society of Nephrology. Então, é sempre bom ver a lâmina histológica além dos achados que são descritos na classificação, afinal, tudo isso tem importância prognóstica. E a classe de apresentação, ela é fixa ou ela pode se transformar em outra ao longo da história? Bem, a gente sabe que não é fixa. Um paciente que era inicialmente classe 1 e 2, em qualquer momento da história, pode degenerar numa classe 3 ou 4. Muitas vezes até o paciente tinha uma proteinúria ali pequena, foi biopsiado, foi diagnosticado como nefrite lúpica classe 2, mas anos depois ele evolui ali com a glomerulonefrite rapidamente progressiva, é rebiopsiado e ele tem uma classe 4. Então a classe pode se transformar na outra. Ou um paciente que tem classe 3, classe 4 foi tratado e virou uma classe 2 na biópsia após o tratamento, ou mesmo a atividade inflamatória desapareceu completamente e ele ficou ali apenas com alterações cicatriciais residuais. Então você pode ter mudança sim de classe. E existe nefrite lúpica silenciosa. Nefrite lúpica silenciosa é aquela que não vai ter muitos achados ali, nem clínicos, nem no sumário de urina.
Por definição, quando você biopsia um paciente ali que tem uma proteinúria de 500 miligramas, com hematúria microscópica discreta, mas sem alteração de função renal, a gente sempre espera encontrar ali uma classe 1 ou uma classe 2. Não espera encontrar uma classe 3 e 4 que tem disfunção da TFG, né? Então tem queda da taxa de filtração glomerular, já que tem muita atividade inflamatória glomerular. Mas por vezes você biopsia um paciente que tem apenas uma proteinúria ali pequena e o que você encontra é uma classe 3 ou classe 4. É isso que a gente chama de nefrite lúpica silenciosa. Então a correlação clínico-histológica não é 100%. Nada é 100%. Então, a gente tem que ficar atento. E, obviamente, esse paciente, mesmo tendo aquela apresentação inicial mais branda, ele tende a complicar com um curso mais acelerado de perda de função renal. Então, ele deve ser tratado mais agressivamente do que aquele paciente que tem ali uma classe 2 de nefrite lúpica. Então, essa nefrite, apesar de silenciosa, se ela aparece ali como uma classe 3 ou 4 na biópsia renal, ela não é de bom prognóstico, ela deve ser adequadamente tratada. E por que biopsiar o rim é importante? Primeiro, porque não existe essa correlação clínico-histológica tão fidedigna. Então, para ter certeza, o padrão ouro é você realmente biopsiar o rim do paciente. Segundo, porque muitos dos achados, muitas vezes, não são contemplados dentro daquela classificação lá, clássica que a gente acabou de citar. Então, às vezes, o paciente pode ter microangiopatia trombótica isolada, ou que pode estar associada a alguma daquelas classes de nefrite, é o que é mais comum a gente ver, principalmente associada à classe 3 ou 4. Mas em alguns pacientes ele tem ali uma injúria tubular lúpica, causando insuficiência renal grave, mas ele tem uma classe 2 no glomérulo. Então a gente pensou que era uma classe 4 por causa da insuficiência renal, mas a insuficiência renal era causada por injúria tubular. Então pode existir essa combinação de achados que confunde às vezes a interpretação clínica, mas que a biópsia vai esclarecer para a gente. Outra importância da biópsia é prognosticar, porque nem sempre existe uma correlação entre os achados clínicos e o grau de atividade. Muitas vezes você encontra uma proteinúria bem grande e você vai lá, o paciente tem muita cronicidade já na biópsia, o diagnóstico foi dado muito tardiamente. Não ficou bem claro na história clínica se o paciente começou a apresentar as manifestações renais naquele momento ou se já vem de muito tempo atrás. Muitas vezes é difícil você conseguir estabelecer por quanto tempo o paciente está exposto àquela atividade inflamatória renal, já que as fases iniciais muitas vezes podem ser silenciosas clinicamente. E a gente tem que lembrar que até 1,3% dos casos o paciente não tem um acometimento renal que se encaixa naquela classificação, né? O que ele tem é o que? Uma microscopia óptica normal com a imunofluorescência normal. Ou seja, ele tem um achado que simula a doença da lesão mínima que a gente já estudou. Ou muitas vezes ele tem o quê? Uma esclerose segmentar, sinéquia, com aderência ali de uma parte ali do capilar glomerular, cápsula de Bowman. Então ele tem achados ali, muitas vezes com um pouquinho de expansão mesangial, ou seja, simulando uma GEPS, uma glomerulosclerose segmentar e focal. Às vezes tem um pouquinho de depósito no mesângio, fracamente positivo, principalmente às vezes para C1Q ou para imunoglobulina G, mas pode ter imunofluorescência negativa, ou seja, fugindo completamente do clássico do lúpus, que é ter um full house na imunofluorescência direta. A gente vai chamar esse tipo de manifestação da nefrite lúpica de podocitopatia lúpica, porque acomete predominantemente ali o podócito. Se você for ver a microscopia eletrônica desse paciente, ele tem apagamento difuso dos processos podocitários, às vezes um pouco de depressão podocitária. Então, ele, por definição, tem uma doença podocitária, que nesse caso está associada ao lúpus. A importância disso é que esse paciente frequentemente responde a um curso de corticoide do mesmo jeito que é administrado na doença da lesão mínima.
Então, frequentemente não precisa da imunossupressão agressiva que frequentemente é dada para os pacientes com nefrite lúpica das classes clássicas. Outra importância da biópsia é diferenciar o quanto há de dano crônico e o quanto há de atividade inflamatória. Isso muitas vezes é importante naquele paciente que já vem sendo tratado há anos da nefrite lúpica, mas tem uma proteinúria residual, então ele não alcança os critérios ali de remissão completa que a gente vai estudar mais à frente no tratamento. Então a gente fica pensando, essa proteinúria residual de 1 grama, que não tem hematúria, não tem cilindros celulares nem hemáticos, ela é atividade inflamatória ainda no glomérulo ou ela é dano residual? A gente sabe que teve uma atividade inflamatória ali, pode ficar áreas de Jeffrey, de atrofia tubular, de fibrose intersticial, que não recuperaram. Se você teve uma abordagem ali no meio do caminho, frequentemente muito do dano renal não era recuperável, era recuperável só parcialmente. Então o paciente não vai adquirir os critérios de remissão total, mas a imunossupressão depois de 3 anos nesse cenário, se não há mais atividade inflamatória, é questionável. Muita, Muitos defendem suspender e observar se depois de 3 anos o paciente vai ter algum flare ali ou sinal de que pode apresentar alguma atividade para reiniciar a imunossupressão. Então, muitas vezes é preciso indicar uma biópsia nesse cenário para a gente diferenciar se a gente ainda tem atividade da nefrite lúpica. E também porque muitos casos ali daquela disfunção renal grave que a gente acha que é uma GNRP, pode ser uma SAF, pode ser uma nefrite intersticial aguda, e a única maneira de diferenciar de modo fidedigno é fazendo realmente a biópsia renal. Mas afinal, o que é essa história de podostopatia lúpica? Aqui nós temos uma lâmina de um paciente que tem uma expansão mesangial segmental, ou seja, só tem uma área aqui do mesanjo, né, que tem expansão mesangial e proliferação mesangial, as demais áreas não, né? E hipercelularidade aqui da área mesangial. Esse paciente muitas vezes possui aqui áreas de esclerose segmentar, então há substituição de uma parte do glomérulo por áreas de esclerose, então teria destruição ali normal da arquitetura glomerular e um material róseo, né, aqui que substituiria a arquitetura normal. E há focos de aderência, são achados não encontrados nessa biópsia aqui. Aqui a gente só tem a proliferação e expansão da matriz mesangial. Mas a gente também poderia encontrar focos de aderência aqui do glomérulo à cápsula de Bowman, ou seja, alterações típicas de Jeffrey. A imunofluorescência classicamente é negativa, ou pode ter ali traços de IgG ou de C1q, mas quando a gente vai ver na microscopia óptica, você está vendo aqui o podócito, essa área mais escura é a membrana basal glomerular, e aqui você tem apagamento difuso dos processos podocitários, estão todos selados, não tem fenda de filtração nessa lâmina. Aqui é uma célula endotelial, né, do lado de dentro da membrana basal. Então, essa alteração ela é típica da podostopatia lúpica, que não é nada mais do que uma imitação ali da doença da lesão mínima e da Jeffrey, mas ocorrendo no paciente que é portador de lúpus. Em muitas situações, o paciente se apresenta inicialmente assim, mas depois ele pode apresentar uma classe 3, uma classe 4. Esse paciente, ele inicialmente pode ser tratado com corticoide, há várias séries demonstrando que respondem muito bem, até 90% dos casos você tem remissão total da proteinúria, já que a apresentação desse tipo de podostopatia é síndrome nefrótica, mas também há várias outras séries mostrando recidiva, que são igualmente tratadas com corticoide e respondem novamente bem. Ou seja, mimetizando bastante aquela apresentação clássica da doença da lesão mínima.